mais uma vez, então, boa tarde a todos. Agradecemos, então, a dupla, né, o Sara, a Toninha, pelas músicas bonitas que nos trouxeram e que já preparou a nossa alma, nosso coração para a nossa prece. Mas antes da prece, nós vamos compor a mesa, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a Heloísa Pires, que é a oradora da tarde. Você quer isso aqui? Você quer esse instrumento? Queremos convidar também a Terezinha, que é a diretora desta reunião. Ela que me mandou dirigir a reunião. Queremos também chamar para a mesa a Sandra, que é a substituta da Terezinha. Ela é a vice, a Sandra, que foi minha colega de pedagogia. Nós falamos junto. Não é, Sandrinha? Nós nos conhecemos na faculdade, mas não sabíamos que nós íamos nos encontrar no Batuíra. Ele era um dos 3 homens que tinham uma classe só de mulher. Só 3 homens e ele 3 homens, o resto era só mulher. Sofreram. Na época firme, né? Na época firme. Bem, nós queremos convidar também a Roseli, que é a organizadora do evento. Vamos convidar o Cláudio, que é um dos diretores, para ele representar a diretoria. Nós temos muitos diretores aqui, vários diretores, mas não dá para colocar todos na mesa. Então o Cláudio é o nosso diretor financeiro, já foi vice-presidente do Batuíra, só falta ser presidente. É a próxima etapa, né? Tá. Bom, nós vamos, antes da apresentação da Luísa, vamos fazer a nossa prece, né? Que, como diabo, antes de toda a reunião nossa. E vamos pedir a Terezinha fazer a prece, né? É bem você. Primeiramente, o nosso agradecimento sincero à casa por ter colocado a nossa querida Heloísa na nossa reunião. Esperávamos ansiosamente, graças a Deus, isso aconteceu. Deus te abençoe, viu, minha querida? Nós te amamos muito. Jesus amado, ilumina os nossos corações. Fortalece sempre, Senhor Jesus, a todos nós, para que nós possamos entender os teus santos ensinamentos e procurarmos colocá-los em nossas vidas, produzindo assim um melhor ambiente, um mundo melhor, porque nós sabemos que o mundo só poderá mudar quando nós mesmos mudarmos. Então que nós possamos incentivar aqueles que caminham conosco a melhorarem-se, a fazerem o bem, a procurarem realmente engrandecer a sua parte moral e espiritual, a fim de que todos nós possamos mostrar a esse mestre querido que nos escolheu e que nos colocou aqui neste mundo, que nós somos muito agradecidos por tudo que recebemos e por tudo aquilo que ainda veremos de receber. Abençoe-nos, Senhor, envolva a nossa querida Heloísa e que a sua paz possa permanecer conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Agora nós vamos apresentar a Heloísa. Não precisaria, porque ela é tão próxima de nós, está tão juntinho de nós, mas é sempre bom, porque tem uma ou outra pessoa que está vindo aqui pela primeira vez, ou então não conhece a Heloísa. Então a Heloísa, ela é pedagoga e, olha, e é formada em matemática também, e física. Então imagine, misturou pedagogia com física e matemática. A pedagogia foi outra, já está bem falando aqui. A Heloísa, ela é especializada em crianças portadoras de necessidades especiais. Então, uma especialização muito divina até, né? Autora de vários livros, entre eles Herculano Pires, Um Homem no Mundo. Ela é filha do Herculano Pires. É difícil ela fazer uma palestra que ela não cite Herculano. É difícil, eu não vi, pode ser que hoje, eu não sei.
Tem um outro livro dela, Educar para Ser Feliz. Olha que coisa bonita, Educar para Ser Feliz. E o retorno, e Maria Antonieta, O Retorno da Rainha e Renovação para o Amor. Ou pelo Amor, melhor dizendo. É oradora e conferencista mundial. Ela não faz palestra só no Brasil. É apresentadora do programa de rádio O Espírito e o Tempo. Já falei, filha do filósofo e escritor Herculano Pires. E irmã muito querida de todos nós, que nós não podemos deixar de falar, do Grupo Espírita Batuíra. Ela nos atende quando convidada para nos ajudar ou fazer alguma palestra aqui no grupo, ou trabalhar em equipe, em grupo, com algum grupo de trabalho. Bom, ela vai falar de um tema que nós não gostamos assim, prezamos muito. Preparação para a morte. Quem é que quer morrer? Acho que ninguém, né? Mas o tema é esse, preparação para a morte, e ela já coloca um vírgula que não existe. Então ela vai defender essa tese aqui, e eu acho muito importante que a gente tenha essa consciência de que é preciso observar esse tema com carinho, tá bom? Não vou entrar em detalhe, porque é com ela. Então, que Deus a abençoe, Elisa, que ela seja bastante inspirada, porque com certeza a equipe de Batuíra está aqui presente em peso. Com certeza. A garganta que tem que ficar boa como a sua, voz linda, música linda, e vocês auxiliaram até nossos neurônios. O estudo da ciência diz que a música produz uma intensa atuação sobre os neurônios. Preparação para a morte. Existe uma pessoa que me encanta, já desencarnada. Não é espírita, isto me deixa mais feliz, porque as informações têm que ser como as coordenadas por Kardec, ter um caráter universal. Vários indivíduos em várias partes do mundo falaram a Kardec e mais de 1000 médios a mesma verdade. Eu vou primeiro falar sobre Elizabeth Kubler-Ross, a fantástica médica suíça, que casou, aliás, o nome do marido dela deve ser descendente de português ou brasileiro, Manuel Ross, provavelmente. Mas ele nasceu nos Estados Unidos e quis levá-la. E o trabalho dela realmente se desenvolveu nos Estados Unidos. Pesquisas sérias, mulher maravilhosa, determinada, estudiosa. No início enfrentou perseguições e por toda a vida, várias vezes, ela foi perseguida porque ela deduziu, depois de experiências sérias, que a morte não existe e que é necessário nos educarmos para a morte. Embora a morte não exista, convencionamos chamar a passagem, a libertação do corpo físico de morte. E Elizabeth diz, a morte nada mais é libertação. Ela usa o símbolo de uma borboleta, porque ela foi visitar o campo de concentração, onde ficaram as crianças judias, e viu na parede várias borboletas. Aí ela tentou entender o que era aquilo, por que desenhava as mesmas borboletas. Aí ela concluiu que realmente morrer é como se transformar de um casulo escuro e triste numa belíssima e iluminada borboleta. Morrer não é separar-se dos que amamos. Ela diz, depois falaremos sobre a doutrina espírita, mas morre melhor quem aceita, quem tem fé em Deus e quem aprende a amar os outros o máximo possível. E Elizabeth amou até os aidéticos. Quando começou a história da AIDS, era terrível, eles eram espezinhados, afastados, e ela os abraçava. E quando ela soube que existiam bebezinhos que nasciam de pais aidéticos e ninguém queria,
ela criou uma instituição para os bebezinhos soropositivos. A primeira casa que ela estava arrumando para os bebês, os seus vizinhos puseram fogo, porque falaram que ela ia contaminá-los. Ninguém sabia direito como era a AIDS. Elizabeth não temeu. Foi e recebeu a todos com os braços abertos. Essa fazenda onde ela construiu a instituição para os bebês soropositivos era o sonho dela. Ela adorava a vida na fazenda, adorava a integração com árvores, bichinhos, vacas, cavalos. E estava tão feliz quando foi fazer uma palestra. Ela andou por vários países fazendo palestra, ganhou mais de 18 prêmios, fez muito sucesso. Primeiro a reação foi de temor, depois amaram Elizabeth, ela tinha muito carisma. Quando ela voltou da viagem, haviam queimado toda a sua casa. Ela sentiu pelas fotos, pelos documentos, ela tinha tudo organizado, perdeu tudo. Mas ela diz que sabe que Deus permitiu que o que necessitasse ficar na sua memória, ficaria. E começou a reorganizar toda a sua vida. Deixou vários livros escritos. É de espiritualista. Nunca, que eu saiba, não se tornou espírita. Só que às vezes, mas isso é um modo de ver meu, como cientista, às vezes ela vai muito longe na aceitação de coisas que pode existir, nós não sabemos. Existe mais mistério entre o céu e a terra do que pode supor nossa vã filosofia, como dizia Shakespeare. E ela começou a participar de reuniões mediúnicas lá nos Estados Unidos. E encontrou um grupo que, com o tempo, ela percebeu que estava desequilibrado. E a desconfiança é que o principal desse grupo é que pôs fogo na casa de Elizabeth, porque ela o denunciou para alguns amigos que ele estava entrando por caminhos errados. Os caminhos errados não nos interessam. Interessa a atuação magnífica, a coragem de Elizabeth Kübler-Ross. E só uma coisa também que eu achei meio esquisito, mas não deixo de amá-la, de respeitá-la e de compreender que foi, depois de Kardec, pioneira na apresentação do que podemos encontrar depois da morte, como se deve morrer bem e como a família deve ser trabalhada para suportar a falta daquele ente que não desapareceu, que continua. Eu só estranhei um dia que ela tirou fotos num jardim e que saíram pequenas fadas, mas não duvido, existe. Eu pessoalmente deixo de molho essa ideia, como deixo várias. Mas ela sempre foi muito corajosa, espontânea, contou tudo o que ela viu, que encontrou. E ela conta uma história muito linda, preparação para a morte. Ela atendia muito as crianças e dizia que os pais e os médicos atrapalhavam o desenvolvimento das crianças. O menino, ele já tinha 12 anos, ele estava há muito tempo com câncer raro, tomando transfusão, quimioterapia, ele estava muito cansado. Não havia solução para o caso. Ele conversou com Elizabeth, ela ficava conversando horas, era psiquiatra também, horas com os doentes. E ele disse para ela: eu prefiro parar, eu não aguento mais a quimioterapia, eu passo muito mal. Elizabeth convenceu a todos que parassem de aplicar quimioterapia no menino. E ele amou tanto que ele diz: mas eu preciso de um favor seu. Você vai comigo agora na minha casa. Ela pensou: meu Deus, eu tenho tanta gente para atender, mas a vontade dele, porque ele confia em mim. E foi. Chegando lá, ele pediu ao pai que trouxesse a bicicleta novinha, que ele recebera e nunca andava, estava no porão. O pai trouxe, ele pediu que o pai pusesse as rodinhas. O pai colocou.
Aí ele subiu, olhou para trás e estava a mãe, meu pai e Elizabeth. Falou, vocês não me atrapalhem, tchau. E foi embora. Elizabeth disse que a mãe queria correr, ela grudou a mãe. Aí ela queria correr, o marido grudou as duas. O pai também. O menino demorou, ele já estava aflito. Daqui a pouco ele vira a rua feliz, sorrindo de orelha a orelha. Falou, pronto, eu fiz o que eu queria, pode guardar. E agora, Elizabeth, você também pode ir embora. Lindo, independente. 2 semanas depois ele havia morrido em casa, no conforto possível. E antes de desencarnar, ele falou pro pai, chama meu irmão quando ele chegar da escola, mas não vem adulto algum. A conversa é eu e ele. Aí o irmão subiu, ficaram lá no quarto. Quando o irmão desceu, contou, falou, bom, ele me deu ordem para contar que a bicicleta novinha dele pode passar para mim. Só que eu tive que prometer que nunca usaria aquelas rodinhas ridículas. Então a preparação para a morte foi feita pela Elizabeth através de conversa, de aceitação, de alegria. Ela diz, como poderiam os doentes terminais ficarem abandonados nos hospitais? Que amor é isso, é esse do ser humano que se esquece que eles estão vivos e que continuarão vivos para sempre. Tem que dar os remédios necessários para que não sintam dores, mas não fazer tratamentos que os machuquem mais. E era assim que ela agia. E um dia chegou um senhor com câncer no intestino e havia um tratamento, quimioterapia. O médico foi explicar para ele a quimioterapia e disse, mata as células cancerígenas. Ele disse, não quero, minha religião proíbe matar. E aí? Aí Elizabeth falou, ó, o senhor vai para casa, peça ajuda a Deus e aí o senhor resolve, ninguém vai obrigá-lo a nada. Bom, o homem, uns 15 dias depois, veio com a solução. Ele falou, ó doutor, eu sei de uma coisa, eu resolvi que não precisa matar as células, que eu até desenhei, abri um desenho grande, aparecia a barriga cheia de pequenos anõezinhos, carregando as células cancerosas. Aí ele falou, isso eu posso fazer. Aí ela falou para o médico, ele está pronto, aplique a quimioterapia. E esse senhor sarou. E são tantos os casos que ela conta, sempre. Vieram 3 meninas, ela era uma das trigêmeas. E quando ela já estava com 60 anos, ela começou a ter vários derrames. Num dos últimos, ela ficou toda paralisada, sempre sorrindo, alegre, aceitando então uma cuidadora e sempre procurando deixar uma mensagem de otimismo, de alegria, uma aceitação intensa da vontade de Deus, mas num trabalho maior para fazermos aquilo que nos compete. E ela dizia, a maior preparação para a morte é amar o próximo e amar-se. É perdoar aqueles que não conseguimos perdoar. É conversar francamente. Ela disse, se não tiver um psiquiatra, vá num confessor e abra seu coração para não carregar todas as mágoas, o peso, a incapacidade de perdão. Uma grande mulher, o marido abandonou, não aguentava, né? Aquele ritmo intenso, era idético, era palestra. Então o marido falou que não ia mais aguentar aquilo e foi embora. E ela pensou bem e falou para ele, olha, você vai, mas você é a nossa família. Eu vou deixar então as crianças com você. Ele era médico também, mas muito calmo. Porque você tem mais tempo, horários perfeitos. Mas estaremos sempre juntos. As crianças ficaram com o pai, adoravam a Elizabeth. Quando ela teve esse derrame, o marido já havia morrido, o filho, quem cuidava dela. E a filha, Bárbara, foi quem foi com ela até a casa, onde haviam ateado fogo, tentando salvar alguma coisa, mas não conseguiram salvar nada. Mas a memória de Elizabeth boa
reconstruiu, como ela disse, tudo aquilo que seria importante para a humanidade. Então agradecemos esta mulher incrível que deixou a mensagem: a morte não existe, mas é preciso nos educarmos para a morte, é preciso encararmos com tranquilidade, e é preciso educarmos o nosso próximo. Deveria até existir nas escolas, como deveria existir uma preparação para a vida, uma preparação para a morte, que dizia Victor Hugo, é apenas uma viagem, que dizemos nós, é apenas uma passagem para uma outra dimensão. E um dia eu fui ver uma amiga minha, ela está muito, muito idosa. Eu estou com 75, ela com 90 e poucos. Aí eu a vi com muita dificuldade, muitas. Eu falei: Deus, eu havia pedido para chegar aos 90, mas não me ouça não. Faça o que é melhor, porque se for possível não me tornar um peso para os outros, eu adorarei. Mas eu não vejo nada, não me ouça, vou aceitar tua vontade. Mas aí por dentro eu falei: mas olha lá, hein, Deus, capricha. E tem, a maior preparação para a morte que eu vi é o trabalho do pioneiro Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, ele diz assim: a morte é a exaustão dos órgãos, é o cansaço, é o desgaste, é quando não tem mais jeito. E o poeta Bandeira, ele disse que cada um, quando nasce, já vem com a passagem marcada, e que não adianta ficar preocupada, a passagem já está marcada, tem que obedecer, porque se não for naquele avião, não vai ter outro para ir, aí é considerado rebelde, fica difícil a história. Kardec apresenta, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade. No dia eu soube de mais um médium trazendo novidade, eu falei: para, ninguém tem autoridade moral e intelectual para continuar a obra de Kardec. Tem que ficar, Kardec é a bússola, porque ele tinha assessoria da equipe do Espírito da Verdade. E nós não precisamos de novidade, nós precisamos, como dizia meu pai, de nos atualizarmos em Kardec e de começarmos a prática do amor. Não é para nos tornarmos apenas intelectuais. Ah, fala bonito, isso não importa. Chega do lado de lá, e mesmo do lado de cá, na nossa projeção durante o sono, o que vale não é o conhecimento inerte. O que vale é a capacidade de fazer para o próximo o que desejamos que o próximo nos faça. E isso nenhum diploma, nenhum curso assegura, é trabalho nosso. A nossa inteligência tem que fazer aquilo que nos convém, na libertação e na cura de nós mesmos, para realmente nos tornarmos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Pai e na expressão da dignidade possível no planeta Terra. Kardec separa em seres orgânicos e inorgânicos. Orgânicos são as plantas, os animais dito irracionais e o homem dito racional. Todos possuem, os animais racionais e irracionais possuem os mesmos órgãos e as mesmas funções. E o homem fica irritadíssimo, o ser da terra, quando lembra desse parentesco intenso, por exemplo, com os nossos primos mais próximos, os orangotangos. Ninguém gosta. Então, como diz meu pai, é um homem tão incoerente que na hora da morte prefere dizer que nadifica, vira uma paixão inútil. Eu ficaria muito mais preocupada se eu virasse uma paixão inútil do que a mensagem consoladora de Jesus de Nazaré, que ressuscitou para exemplificar que a morte não existe. E Paulo de Tarso diz: se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. E isso é maravilhoso, é o Consolador prometido. Mas acho que alguns acham chique seguir Sartre, que é um intelectual. É um intelectual muito necessitado, tadinho, porque é materialista. Então as coisas, ele era um grande filósofo no caminho que ele escolheu,
mas ele vai precisar estabelecer as conexões estudando no plano espiritual. E quando Sartre defendeu a ideia de que somos paixões inúteis, muitos aplaudiram. Que homem coerente! E quando Jesus disse que somos Deus e somos luzes, e mostra que ninguém morre, que se Jesus ressuscitou, como diz Paulo, todos ressuscitamos, muitos ficam contrariados. Existem 4 alternativas. Uma é da nadificação. O representante grande é Jean-Paul Sartre e a esposa Simone de Beauvoir. Outra é da absorção. Quando morremos, somos misturados a todos que morreram. Fazemos parte de um conjunto, também não somos nada. Ou somos ondas de água que se levantam num oceano imenso. A morte é a onda se misturar indistintamente com o líquido comum. Também eu acho muito triste. Tudo se perde ali. E a individualidade. Para nós espíritas, para os esquimós, para os sacerdotes egípcios, para os judeus na Cabalá, para o maior número de pessoas, continuamos depois da morte e reencarnamos. A reencarnação é apresentada por vários mestres da horizontal americanos, Dr. Ian Stevenson, Banerjee na Índia, Dr. Brian, tantos. As pessoas não leem, não se interessam. Eu já tentei, uma amiga minha falou, você tem um livro bom? Eu falei, tenho, eu vou te emprestar, vem de casa o sugestivo de reencarnação. Ah não, isso não. Parece que estava oferecendo um porco-espinho. Falei, gente, o pessoal tem medo da morte, tem medo da reencarnação, tem medo da vida e tem medo de Deus. É preciso acabar com esses medos. Pena que a doutora Elizabeth desencarnou, mas devem ter muitos especialistas, psiquiatras, psicólogos podendo ajudar nessa preparação indispensável para a morte. Mas qual a diferença que impede que num laboratório façam a folha de uma árvore? E a equipe do Espírito da Verdade responde ao Kardec. Uma das modificações da energia cósmica universal que, através das leis de Deus, criou tudo que existe de material e de semimaterial, menos o espírito, que é a individualização do princípio inteligente. Uma das funções é animalizar a matéria inerte. É como que fosse um fluido, uma energia que facilitasse ao espírito, que é o dono de tudo. Somos espíritos, luzes, revestidos de um corpo de energia dentro da nossa concepção do mundo onde estamos, que é um mundo ainda de aprendizagem, de necessidade, e através dessa energia que animaliza o corpo, o espírito, se utilizando do perispírito, atua com mais facilidade. Ou seja, as leis de Deus são perfeitas. Ficamos abismados com a perfeição do nosso corpo físico, não na estética. Até é bonito também quando é na estética, na ética, quando a beleza é geral. Mas mesmo quando os anos passam, há um desgaste no corpo físico, mesmo assim a funcionalidade